Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Vamos para mais um episódio, vamos falar sobre a palavra de Deus. E o podcast de hoje, Deus me deu um tema ontem e o tema é: qual sua resposta ao amor de Deus? É uma pergunta, e para a gente refletir sobre essa pergunta, para a gente entender o que o Senhor quer que a gente saiba, qual a vontade dele sobre as nossas vidas, vamos para a palavra de Deus. E para começar, eu sou apaixonada pelo livro de Gênesis e eu selecionei um verso que é só uma parte, nem é completo, lá em Gênesis 1:31. Que fala da criação de Deus, que Deus criou todas as coisas, e se você quiser você pode ler completo, você próprio examinar as escrituras. Mas lá em Gênesis 1, lá no 31, já no finalzinho diz o seguinte: então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Quando Deus ele finalizou a sua criação, ele percebeu que tudo era muito bom. Nós podemos trazer esse capítulo inteiro, da criação do Senhor, essa parte de Gênesis, para os dias atuais? Sim, basta a gente olhar para o céu, para tudo aquilo que o homem não criou, mas que alguém criou, alguém poderoso, alguém criativo, até mesmo você se olhar no espelho. Eu costumo refletir, quando eu me olho no espelho e eu vejo a própria criação de Deus, sobre a minha vida, sobre a vida das pessoas que estão perto de mim. Você que é mãe deve ter percebido isso mais profundamente. Quando um bebê é gerado no ventre de uma mulher. Então nós podemos apreciar que, de fato, as coisas que Deus fez foram muito boas. E ele olhou para tudo que ele havia feito e disse que era muito bom. E aí, Débora, você vai falar hoje sobre qual é a nossa resposta ao amor de Deus. Esses dias o Senhor sempre traz uma palavra, ele traz uma resposta, porque quando você se expõe à palavra dele, quando você inclina o seu ouvido à voz de Deus, não se preocupe porque ele vai falar. Quando a gente busca, a gente acha. Então, esses dias, eu sempre gosto de meditar na palavra, eu sempre gosto de ler, de entender, eu gosto de conhecer mais o nosso Criador, o nosso Deus. Então, esses dias eu estava conversando com ele e ele falou sobre como está a nossa resposta ao amor dele. Porque se olharmos bem, o Senhor ele já fez todas as coisas. Todas as coisas Deus já fez. O que o Senhor está esperando é uma resposta nossa. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos e segundos de nossas vidas, Deus está esperando uma resposta nossa. Mas resposta ao quê, Débora? Resposta ao amor de Deus. Precisamos conhecer o amor de Deus para que a gente possa viver a plenitude daquilo que Ele criou para nós. Olha só, em 1 João 4, 9 e 10, é um verso, diz o seguinte: Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. Olha só. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Olha só, é nisto que consiste o amor. Não que a gente tenha amado a Deus, mas que ele nos amou. Porque ele nos amou primeiro. Deus, ele é amor. Então, o Senhor, ele já tomou a decisão. Ele já entregou o seu Filho. Sabe, nós vivemos as nossas vidas como se isso tivesse sido algo normal e não foi. Se você é cristão e você crê na obra da cruz, na obra da redenção, e você entende que Jesus é o Filho de Deus e tudo que ele fez ali foi nos salvar, nós não podemos viver os dias comuns, não podemos estar perto de pessoas e não falar desse amor. Como nós conhecemos esse amor e continuamos os mesmos? Não.
A nossa resposta ao amor de Deus precisa ser em atitude, precisa ser em fé, porque Ele está esperando uma resposta a tudo que Ele já fez, a tudo que o Senhor já fez. Porque Deus ele já enviou o Filho dele e Ele mostrou o quanto nos amou quando fez isso. Sabe, quanto mais eu olho para a cruz e Deus ele me chamou para falar da mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz é a mensagem central do Evangelho. Foi ali onde Deus nos salvou. Quanto mais eu olho para a cruz, mais eu vejo a riqueza que existe. A Bíblia fala, né, que Deus escolheu a cruz e aí os sábios, né, as pessoas que se dizem inteligentes, elas vão querer entender com a sua sabedoria humana, não vão entender, porque Deus fala em sua palavra que a cruz é loucura para o mundo. A cruz é loucura para o mundo. Nós só vamos entender o que Deus fez quando entendermos pelo Espírito, largar o nosso pensamento humano, a nossa mente humana, vaidosa, mente vaidosa, porque a mente do homem ela é vaidosa. Não porque eu descobri, não porque eu encontrei, porque a teoria é minha. Deus sabe que a natureza humana ela tende à vaidade. Porque depois que o pecado entrou, depois que a corrupção entrou, depois que nos separamos de Deus por causa do pecado, Deus sabe que a nossa carne tende a fazer aquilo que é errado. Nos envaidecer, nos acharmos mais inteligentes, melhores, soberbos. Então Deus sabe de todas essas coisas. Ele escolheu a cruz. Ele escolheu a cruz. Para que possamos entender que não é a nossa sabedoria humana, mas o poder dele. Antes de eu vir para cá, eu gosto de fazer alguns stories lá no meu Instagram. E eu conversei, né? Fiz uns stories lá, falando com o pessoal. E eu dizendo para eles, olha, o podcast está incrível, eu nem gravei, mas está incrível. Quando eu falo que está incrível, não é porque eu estou me achando, porque eu sou boa, porque eu sou demais, porque eu falo bem. Não é isso. Não é isso. O podcast sempre vai ser incrível quando houver a palavra de Deus. O Rema, que eu falo que é uma escola da palavra de Deus, eu sempre falo que é incrível, não é porque é o Rema, não é porque o fundador do Rema, é porque lá tem a palavra de Deus. E nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é uma semente poderosa. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, poderosa. Só sabe aquele que prova. Só sabe aquele que se alimenta dessa palavra. Porque a palavra de Deus ela é vida. Eu, Débora, sempre que eu passo por situações difíceis, sim, eu passo, todos nós passamos, eu corro para a palavra. E é incrível. Essa semana mesmo eu passei por uma provação. E aqueles pensamentos ruins vindo, né? O inimigo, ele vem pela mente, Vindo, e eu, ai meu Deus, o que é que eu faço? Chegar, o Espírito Santo, palavra, Débora, vai para a minha palavra. Porque lá você vai encontrar a resposta. E eu encontrei a resposta. Então, quando eu olho para a palavra, eu leio a resposta de Deus para mim, eu sou curada daqueles pensamentos errados. Então, nós não podemos dizer que a palavra de Deus é uma palavra qualquer, porque ela não é. E aí, qual é a nossa resposta ao amor de Deus? Será que estamos nos atentando à palavra dele? Porque a primeira coisa que nós precisamos fazer em resposta àquilo que Deus já fez por nós é buscar a sua palavra. Esquecer do que falam sobre a Bíblia, esquecer das opiniões alheias e você decidir buscar, provar. Mas o que acontece? Eu digo por experiência própria e muitas pessoas passam por isso. Nós decidimos buscar a Deus quando nos frustramos. Quando vemos que todas as nossas escolhas deram errado. Quando vemos o resultado delas. E aí você faz, meu Deus, me ajude. O Senhor, Ele quer uma resposta, Ele não quer que a gente passe pelo sofrimento para poder entender. Não. A Bíblia diz que nós perecemos por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? É da palavra.
Cada vez que eu estudo a palavra de Deus, e eu venho estudando todos os dias cada vez mais, eu vejo o quão ela é perfeita. Eu provo da palavra de Deus. São palavras de vida. Não se compara a nenhum livro da terra, não se compara. Eu leio outros livros, eu não sou a pessoa mais inteligente do planeta Terra, não sou. Não li bilhões de livros, não tenho PhD, não tenho. Mas de todos os livros que eu já li, e a Bíblia é diferente. Quando eu pego esse livro aqui, e eu abro esse livro aqui, buscando conhecer esse Deus, eu estou dando uma resposta ao amor que Ele tem por mim. Sabe, Deus, Ele amou o mundo de uma forma tão grandiosa. Deus, Ele amou o mundo de uma forma tão grandiosa. Ele nos amou primeiro, antes de nós dizermos, Senhor, eu te amo. Ele disse, eu amo vocês. É sobre o amor de Deus sobre as nossas vidas. Qual é a resposta que você está dando a esse amor? Estamos nos atentando a tantas coisas à nossa volta. Sabe, porque o celular é mais importante, porque os prazeres da vida são mais importantes, porque os nossos anseios sobre essa vida passageira são mais importantes. Estamos esquecendo daquilo que é eterno. Sabe, Deus nos convida todos os dias a experimentar desse amor que Ele já deu. Já é um amor que Ele já deu. Deus é maravilhoso, gente. Me faltam palavras para descrever a riqueza desse amor. Porque o Senhor, Ele é bom. Ele é bom em todo o tempo. O Senhor, Ele não muda. E às vezes a gente quer tirar o poder da palavra. Como assim, Débora, tirar o poder da palavra? Existem pessoas que dizem ser cristãs, dizem conhecer a palavra, mas fazem tudo o contrário. E aí você olha para esse exemplo e conclui, a palavra não tem poder. Errado. A palavra, ela tem poder. Não é porque uma pessoa deixa de viver a palavra ou não crer nela que ela vai perder o seu poder. A palavra é poderosa para aquele que crer nela. Se você crer na palavra de Deus, se você entende que é a voz de Deus. Por que eu falo que a Bíblia Sagrada é a voz de Deus? Porque eu lembro que no meu passado, eu queria muito ouvir a voz de Deus e eu achava que era de uma forma. Porque eu vou ouvir uma voz, porque é assim, sabe? Por que Deus não fala comigo? Porque eu não buscava Ele. Só que eram tantas definições, tantos preconceitos sobre a Bíblia Sagrada, porque Satanás, ele cega o entendimento dos incrédulos. Satanás, ele cegava o meu entendimento. Ele cegava. Então, muitas vezes eu deixei de experimentar. Sabe? Tem algo incrível esperando você, para você experimentar. Seja você cristão ou não cristão, ou até pessoas que são cristãs, porque tem pessoas que são cristãs, elas creem em Cristo, elas leem a palavra, mas elas só têm informação, elas não provam, experimentam. Experimentar a palavra é diferente. É diferente experimentar a palavra. É algo sobrenatural. Então tem algo esperando você, para você experimentar. É bom, é maravilhoso, é sobrenatural, é vida. E Deus está esperando uma resposta. Que resposta nós estamos dando ao amor de Deus? Que resposta? Nós precisamos dar uma resposta. Porque o que Ele fez foi muito grandioso. Porque Ele é um pai, Ele é um pai que cuida. Quando Ele criou todas as coisas, Ele viu que era muito bom. Quando Ele fez todas as coisas, céu, terra, mar, estrelas, sol, todas as coisas. Os seres humanos, Ele viu que era muito bom. E o desejo dele sempre foi, sempre será, que estejamos perto, que estejamos com Ele, porque somos obras de suas mãos. Nós somos obras das mãos de Deus. Nós precisamos reconhecer isso. Mas vivemos nossas vidas anestesiados. Ei, é hora de acordar,
É hora da gente dar uma resposta a Deus. Ele está esperando uma resposta. E ele falou isso muito forte ao meu coração ontem. Eu disse, amém, Senhor. Eu só fiz anotar o título e hoje eu separei alguns versículos que eu estou fluindo aqui e nem estou lendo. Vou ler aqui outro. Lá em Efésios, no capítulo 1, do 7 ao 8, diz assim: Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Ei, tem algo mais valioso do que isso nessa terra? Para mim não existe. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho. Esse é o nosso Deus. Ele nos ama. Não deixem as pessoas dizerem coisas erradas sobre Deus. Busque você. Eu li aqui Efésios 1. Não se contente apenas com esse versículo. Busque enquanto a gente pode. Busque enquanto se pode achar. Porque o tempo está passando. O tempo está passando. Eu estava conversando ontem com meu esposo. E eu disse, a gente vive mais ou menos quanto tempo, né, durante a vida? A gente coloca assim 100 anos, mas eu nem sei exatamente, deve ter um estudo aí até onde nós vivemos, a média, né, da idade em que nós vivemos. Vamos dizer que seja 80, 85. E a gente sempre está comemorando nossos aniversários, né? Eu completei agora 31 anos. E aí vamos lá, 32, 33 e o tempo está passando. Os aniversários estão chegando. Nós estamos comemorando aniversário, nossos filhos estão crescendo. O tempo está passando, o tempo vai indo. Mas percebe que nós seres humanos, nós temos uma tendência de achar que todo dia vai ser a mesma coisa? Eu gravo podcast aqui, automaticamente eu já penso no próximo. Mas será que vai ter o próximo? Será que Jesus não volta antes do próximo? Será que eu vou estar aqui? Então, a gente tem essa tendência de achar que todos os dias são iguais. De achar que a Terra, o tempo na Terra é eterno. E não é. Não é. E muitas vezes, quando estamos num velório ou quando a gente recebe a notícia que alguém partiu, é que essa consciência chega. Ei, meu Deus, a vida é um sopro. Meu Deus, não somos nada, né? As pessoas às vezes falam, porque o tempo passa. E o que estamos fazendo? Que resposta estamos dando a Deus? Ele está esperando uma resposta, porque Ele já fez grandes coisas ao nosso respeito. Ele já fez grandes coisas ao nosso respeito. E Ele está esperando. Sabe, o tempo que estamos vivendo, o dia de hoje, talvez o dia de amanhã, os próximos dias, tudo isso é o tempo do Senhor. É o tempo em que Ele derrama sua misericórdia sobre nós. Para que a gente incline os nossos ouvidos a Ele. Sabe, Deus fala fortemente ao meu coração sobre isso. Ele está esperando uma resposta. Não sejamos negligentes. Não sejamos distraídos. Não vamos viver de uma forma natural, quando o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, fez algo sobrenatural para nós. Nós não podemos deixar o nosso Senhor sem resposta. Porque Ele nos ama e Ele quer o nosso bem. Sabe, esses dias minha filha ela ainda está de férias e o Espírito Santo me fez perceber que sempre que ela ia fazer alguma coisa, eu dizia, filha, cuidado. Filha, olha aqui não. Então, o tempo todo eu tô lá, né? Por aqui, faça assim, faça assim. Nossa, o Espírito Santo me deu uma revelação tão grande naquela hora, que assim é nosso Deus. Assim é o nosso Deus. Ele está o tempo todo dizendo, ei, toma cuidado, por aí não. Ei, toma cuidado, não faz isso. Ei, ouve as minhas palavras. Ei, me busca. Ei, vem até mim, porque eu sou a tua cura. Nesses lugares que você está indo, você não vai encontrar cura, porque a cura sou eu, a vida sou eu, e somente eu tenho as palavras de vida eterna. Então, o Senhor está o tempo todo dizendo, ei, cuidado. Por quê? Porque existe um perigo iminente.
Você conhece a dor. Com certeza você conhece a dor, porque todos nós conhecemos a dor de alguma forma. Nessa vida, todos nós conhecemos a dor. Então, o Senhor não quer que a gente padeça. Ele não quer que a gente sofra. Ele não quer que o nosso caminho seja de morte e destruição. Ele não quer. A Bíblia diz que o inimigo veio não somente para matar, roubar e destruir. Aí o resto do verso diz, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa é a promessa de Deus, diante de um perigo iminente, que em nenhum momento ele nos deixou sem saber. Deus, ele sempre nos falou. Deus sempre está falando. Mas onde nós estamos? Que resposta estamos dando a Deus? Que resposta estamos dando a Deus sobre tudo aquilo que Ele já fez em nossas vidas? Olha só, em 2 Coríntios 8:9, diz assim, vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês Ele se fez pobre. Meu Deus do céu. Para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Você tem noção do que esse versículo é muito poderoso. Eu vou ficar lendo ele esses dias. Embora fosse rico, olha só. Por amor a vocês, ele se fez pobre. Para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Olha só. Nós pensamos em Jesus e temos muitas definições erradas, porque não buscamos a palavra e entender quem é o nosso rei. Sabe? Jesus, ele é o nosso rei. Como é um rei? Vamos parar para pensar como é um rei. Porque temos a visão de Jesus Cordeiro, morto na cruz. Foi alguém que veio, né? Fez coisas boas. Mas nós precisamos entender que ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Foi através dele que Deus criou todas as coisas. Então, quando olhamos para Jesus e entendemos que ele é o rei, ele é o nosso Salvador, o rei. Você consegue imaginar um rei todo lindo assim? Pode imaginar aí, o rei mais bonito que você imaginar. Bem arrumado, bem vestido, elegante, rico em sabedoria, rico em entendimento, dono de todas as coisas. Eita, ele é o rei, ele é o nosso rei. E aí ele se faz pobre? Meu Deus, você consegue entender isso? Ele se faz pobre para que a gente se torne rico como ele. Hoje nós podemos dizer que somos herdeiros. Hoje nós podemos dizer que somos filhos de Deus. Podemos dizer que temos acesso ao Pai, porque Jesus decidiu obedecer ao Pai por amor, simplesmente por amor. Sabe? Jesus, ele nos amou de uma forma que nenhum rei da terra fez. Nenhum. Eu quero que você escreva aí para mim e diga quem foi que fez algo como Jesus fez. Na vida santa, pura e perfeita, como ele, não. Cada vez que eu leio a palavra e eu vou conhecendo, porque existem muitas coisas na palavra, e a gente fica escutando as pregações do YouTube, não que seja errado, é bom você ouvir. Mas escuta, mas antes disso, vai ler a Bíblia, você e o Espírito Santo. E quanto mais eu leio e eu vejo quão rico é o nosso Rei, o nosso Deus. Ele criou todas as coisas. Ontem, antes de dormir, eu estava lendo Isaías 40. Eu não vou ler ele completo aqui. Eu quero que você leia. Eu separei aqui só 2 versos, 40:12 e 40:28. Só para você sentir o sabor, mas eu quero que você leia depois. Olhe só o que diz Isaías 40:12. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra ou pesou na balança os montes e as colinas? Isaías 40:28 diz. Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa,
e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Ei, é muito profundo o conhecimento que a palavra nos dá. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Você tem noção do tamanho do oceano? Porque pra gente, quando eu olho assim, vamos comparar eu e o oceano. É enorme, é imenso. Mas a Bíblia diz, quem mais segurou os oceanos nas mãos? Sabe, no começo, quando eu estava lendo a palavra de Deus e estava me encontrando e entendendo quem eu era em Deus, né, o meu propósito, né, por que estou aqui na Terra? Para onde irei? O que farei? Quem me criou? Qual o sentido da vida? Eu fazia essas perguntas. E eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ler por Gênesis. E fui entendendo, né? Nossa, Deus criou todas essas coisas. E eu fui entendendo a dimensão do Criador. Porque quando você olha para os céus, ontem a lua estava linda. Quando eu olho para a lua, quando eu olho para toda a criação, eu vejo um grande Criador. E aí, primeiro eu entendi isso, né? Primeiro eu entendi o Deus Criador. Depois que eu entendi o Deus Criador, foi um baque muito grande para mim entender que esse mesmo Deus Criador era o meu Pai. Você tem noção disso? É muito amor, é muita grandeza. Estamos acostumados a viver uma vida sofrida, uma vida que, sabe, tudo é sofrimento, é rejeição. Sabe, as pessoas não gostam de você, é humilhação, é aquela coisa. E aí quando você vai olhar a palavra de Deus, o convite que ele nos faz, você faz assim, eu mereço? Sério? Você passa um tempo para processar. Passa um tempo para processar. Tem um filme, um desenho que eu lembrei agora, falar bem rapidinho, do Toy Story, que é uma animação. Eu não sei se é o 3 ou é o 4, que tem a história do garfinho. Que a menina, ela faz um garfinho na escola e ela escreve o nome embaixo e aí esse garfinho, ele gera vida, ele dá vida. Por ela ter escrito o nome ali, aquele garfinho tem vida. Ele começa a falar. Só que como ele foi criado com um garfinho de plástico, né, com coisas que estavam no lixo, ele queria sempre voltar para o lixo. Então essa era a tendência dele. Sabe, ele quer voltar para o lixo, então o outro boneco, né, que era o cowboy, o brinquedo mesmo de fábrica, tentava dizer para ele que ele era um brinquedo, mas ele queria sempre voltar para o lixo. Foi um processo para ele entender que agora ele era amado. E às vezes acontece isso com a gente. Estamos, sabe, acostumados naquela mesma vida de sofrimento. Sabe, você está acostumado com as coisas que estão acontecendo à sua volta. Mas o que Deus tem para você é amor. O que Deus tem para você é vida eterna. O que Deus tem para você é um Espírito Santo para habitar dentro de você. Ele tem uma esperança. Deus te tira até o medo da morte. Ele te cura. Sabe, Deus, ele tem grandes coisas para a gente. Porque ele nos ama. E ele quer se relacionar com você. Deus, ele quer que você o conheça cada vez mais, porque ele já lhe conhece, né? Eu digo, Pai, você já me conhece, mas deixa eu te conhecer mais. E aí eu vou buscando na palavra, conhecer cada vez mais esse Deus maravilhoso, porque cada vez que eu busco, eu estou dando uma resposta. Não só buscando na palavra, mas praticando essa palavra dia a dia, fazendo a vontade de Deus. E eu não sei você, mas eu quero melhorar. O ano já entrou, 2024, o ano de 2023 já foi, o que tinha de aprender já foi, agora temos 2024. Eu quero melhorar, eu preciso melhorar. Para isso eu preciso me expor cada vez mais a palavra e entender o que o Senhor quer ao meu respeito. Sabe, às vezes a gente olha para a palavra e a gente acha que está tudo certo, mas essa palavra ela precisa ser comparada às nossas vidas.
Sabe, muitas vezes oramos pedindo coisas a Deus. Senhor, me dá isso, me dá isso, me dá aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E quantas vezes nós dizemos, Senhor, o que eu preciso fazer? Sabe, um coração rendido, o que eu preciso fazer? O que eu preciso melhorar? Porque às vezes estamos em situações difíceis, e nós precisamos perguntar, Senhor, o que eu posso fazer aqui? Derrama a tua luz sobre mim, Espírito Santo, meu ajudador. O que eu posso fazer? Me dê luz, me dê entendimento. E o Senhor vai começar a apontar coisas que você precisa mudar. Sabe, Deus, Ele está sempre nos forjando, sempre nos moldando, porque Ele é o oleiro, nós somos o vaso e é Ele quem molda, porque Ele é bom. Ele é bom. Então Ele sabe o que fazer para que nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele. Entende? Então olha só, lá em João, no 14, 15 e 16, diz assim, se vocês me amam, isso é Jesus falando, se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. Jesus está dizendo que vai deixar, né, pedir ao Pai para deixar o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo que tem as mesmas características de Jesus, para que more dentro de nós e nos guie no caminho correto. Mas veja, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Então, nós falamos assim, eu amo a Deus. Ou a gente diz assim, Deus me ama. Deus me ama. Ele me ama. E você ama ao Senhor? O que nós estamos fazendo para que a obra dele seja completada em nossas vidas? Porque a partir do momento que você entende que o Senhor te ama e que você pode fazer algo também em resposta a esse amor, você vai dar continuidade à vontade do Senhor na terra. Sabe? Se você me ama, você vai obedecer aos meus mandamentos. Então, quando eu olho para a palavra, e às vezes eu olho e digo, meu Deus, isso aqui, como é que eu vou fazer, hein? Mas eu digo, eu vou fazer, porque eu creio que isso é o melhor para mim. E eu obedeço, eu estou mostrando, eu estou dando uma resposta do meu amor para com Deus. Sabe, não é só o amor de Deus. Às vezes a gente olha assim, Deus está aqui, né? O amor de Deus. E a gente aqui parado. Não, é um relacionamento. Então, Deus, Ele nos amou primeiro, nós recebemos esse amor e andamos juntos. Um relacionamento são as duas partes. Relacionamento é feito de duas partes. Um só não vai. Isso aqui não é relacionamento. Isso aqui é relacionamento. Então, é uma resposta. Deus, Ele fez, e agora e nós? Porque nós somos independentes. Nós podemos escolher amar a Deus e escolher obedecê-lo. Sabe, o Senhor está esperando. Foi isso que Ele me falou. E eu refleti esses dias, né, quando Ele foi me trazendo essa palavra, de que eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Quando eu digo que eu preciso melhorar, eu digo, Senhor, vem, estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Diz o que eu preciso fazer. É esse coração rendido para que Deus, Ele opere em nossas vidas. Sabe, é como estar doente. Imagine que você está doente, mas você nega o tempo todo que está doente. Nunca será curado. Nunca será curado. Nós precisamos reconhecer que precisamos melhorar em determinadas áreas. Dizer, Pai, está aqui. Eu preciso melhorar nessa área aqui. Eu preciso melhorar. Pai, me ensine, Espírito Santo, me guie. Sabe, você se posicionar. E você se posicionar. Lá em Romanos 8, 6, 7 e 11, diz assim, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá.
E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Ei, Romanos 8, leia completo. Eu fiquei meditando nesse capítulo. Olha só que coisa incrível. Nós temos uma mente, certo? Você tem uma mente. Ela está sendo dominada pelo quê? Pela sua natureza humana? A Bíblia está sendo clara. Ela vai resultar em morte. Vai resultar em morte. Mas, se sua mente é controlada pelo Espírito Santo de Deus, você terá vida e paz. Olha só, mais claro do que isso, impossível. Vamos deixar quem controlar a nossa mente? Eu quero que o Espírito controle a minha mente, para que eu possa dar frutos de vida e paz. E aí Paulo continua. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Ou seja, para a gente agradar a Deus, nós precisamos andar pelo Espírito. Porque o Espírito agrada a Deus. Então vai sempre estar convergindo. Se você decide andar pela sua natureza humana, você vai se afastar de Deus. Mas se você decide andar pelo Espírito, Deus vai estar ali, ó. Porque a natureza humana é inimiga de Deus. E olhe só, a natureza humana nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, e aí essa parte é poderosa, veja bem, esse Espírito que Deus está falando, que habita em você, hoje você é o tabernáculo, ele habita em você. Aí um mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos, uau, quando você pensa assim, uau, Jesus ressuscitou dos mortos, um morto ressuscitando, meu Deus, o que é isso? É o poder de Deus. Então, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, olhe só, ele dará vida ao seu corpo mortal. Entende? Então, é esse Espírito Santo que habitando dentro de você vai dar vida. Vai dar vida e você vai começar a dar uma resposta a Deus. Entendeu? Olha só, eu separei só 10 versos aqui pequenos e olha só como a gente pode meditar no que Deus quer sobre as nossas vidas. Qual a resposta que Ele quer de nós? Pequenos versículos que, se você quiser, se você anotou aí, volta o vídeo, anota, lê completo, medita, investe o teu tempo no que Deus quer falar. Não tem nada melhor, não. Não tem nada melhor. Quando eu comecei a priorizar Deus na minha vida, e eu entendi aquele versículo que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes vão ser acrescentadas. Então, quando eu entendi que primeiro buscando ao Senhor, isso é a primazia, isso é o primeiro, tem que ser o primeiro em nossas vidas. É uma resposta que você dá ao Senhor. Primeiro, o Senhor. Então, quando você inclina, quando você dá atenção à voz de Deus, quando você começa a buscar Ele, você vai começar a entender as coisas. Você vai começar a provar daquilo que o Senhor já deu para você. Você vai começar a entender aquilo que o Senhor quer para você. Você vai começar a entender por que você está vivendo dessa forma. Você vai começar a entender tantas coisas. Eu já entendi tantas coisas, mas tem tantas coisas que eu ainda quero entender mais. Porque o Senhor me explicou pelo Espírito. Não foi lendo em nenhum livro, teorias não. Não foi. Foi pelo Espírito, revelações que somente o Senhor poderia dizer através do seu Espírito para mim. Ei, você pode experimentar isso. Você pode experimentar isto. Não fique em silêncio. Deus quer uma resposta. Ele quer uma resposta da humanidade. Ele quer uma resposta sua sobre aquilo que Ele já fez. E quando nós respondermos a Deus, obedecendo seus mandamentos, como Jesus disse, se amamos a Ele, vamos responder obedecendo. Um deles é atentar à palavra, para ouvir e entender aquilo que Ele quer.
Então, quando isso acontecer, nós vamos provar da alegria, da paz, da mansidão, do domínio próprio, sabe, de tantas bênçãos, de tantas coisas maravilhosas, da paz. A paz, quem aqui não quer ter paz? Vivemos em um mundo com tanto caos, tantas guerras, tantas brigas. E dizemos, quero ter paz, eu só quero ter paz. Pois existe uma paz que excede todo entendimento, basta você crer. E a pergunta que eu faço para você é, você crê? Você crê? Porque é pela fé. Eu não vi com os meus próprios olhos Jesus ressuscitando. Não vi, mas eu creio. E porque eu criei, e porque eu creio eu falo, e porque eu creio eu provo. É assim que funciona. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se tudo que eu falei aqui, você não crê, ok, você não vai provar. Mas se você decidir crer, eu digo a você que é a melhor decisão da sua vida, e depois você vai dizer para mim, Débora, deu certo. Estou provando. Estou provando do que o Senhor tem para mim. Sabe? Porque olha só, Hebreus 11:3 diz, pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Olha só. Você olha para o mar, você vai à praia e você olha para o mar, assim, aquele mar, aquela coisa mais linda. Você olha para o céu, as nuvens, os pássaros. Então, começa a olhar para isso e lembra desse versículo. O que se vê, o que eu estou vendo, a praia, o mar, o céu, as aves, originou-se daquilo que não se vê. É pela fé. É pela fé, gente. Então, pela fé, nós recebemos. Pela fé, nós experimentamos. E pela fé, nós damos uma resposta a Deus. E provamos. Eu espero que você tenha recebido essa palavra. Nossa, como Deus, Ele é lindo, gente. Deus, Ele é muito lindo. Sabe? Ele nos ama. Ele quer o nosso bem. Assim como o pai e uma mãe quer o nosso bem. Às vezes eles nem sabem como fazer. Mas eles querem o nosso bem. Deus também quer, muito mais Ele, que é o Deus, Criador de todas as coisas. Ele quer o nosso bem. Então, o Senhor, Ele quer você perto, Ele quer você desfrutando da sua boa criação, desfrutando de paz, de alegria, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Essa é a vontade dele sobre nós. Sabe, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas lembre-se, o tempo está passando e nós precisamos dar uma resposta. Se não damos uma resposta, no final estamos dando uma resposta, né? É o silêncio, é não dar os ouvidos, é não atentar à palavra dele. E isso é doloroso porque nós sabemos o final daquele que não ouve a palavra. Nós sabemos. Sabe? Para quem entende a palavra, sabe que aquele que não tem o Espírito e aquele que não tem as palavras de vida eterna vão experimentar de coisas ruins. Então, por isso que o Senhor está o tempo todo falando, através da minha boca, da minha vida, através da vida de outras pessoas e da sua palavra que Ele deixou para nós. Isso que Ele deixou para a gente. Isso aqui é um presente, o presente mais lindo do planeta Terra. É esse. Pois, gente, eu espero que você tenha recebido uma boa palavra. Qualquer dúvida que você tenha, pode mandar para mim lá no meu Instagram. Pode mandar que assim que eu puder eu respondo. Eu espero que você tenha recebido uma palavra. E olha, não deixa de buscar. Não deixa, porque essa é a sua resposta. E um passo que você der para Deus, Deus vai dar 1000 para você. Pode acreditar. Fiquem na paz de Cristo e até a próxima. Em nome de Jesus.